Olá, amigos. Durante toda a minha vida profissional, como advogado e como professor de direito, participei de vários programas de televisão dando entrevista, como também gravei alguns vídeos aqui nas mídias sociais e também sempre ministrei isso aos meus alunos em sala de aula. Sobre o quê? Sobre a importância da Constituição da República Federativa do Brasil, sobre a importância da Carta Magna, que esta carta, esta Constituição, não chegou até as nossas mãos simplesmente porque saiu da cabeça de alguém e ali escreveram o que queriam. As normas contidas na Constituição brasileira, elas vêm de séculos de luta de pessoas de todo o mundo que lutaram pelos direitos e garantias do cidadão, frente à gana de punir do Estado, frente ao arbítrio do Estado. Como exemplo, temos a Magna Carta Libertatum, que foi promulgada pelo rei João Sem Terra na Inglaterra, que trouxe os primeiros regramentos para a sociedade em benefício do cidadão, contra esse terrível poder punitivo do Estado, contra essa terrível gana de policiar e de punir do Estado. É de lá que vem os princípios que dizem que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia culminação legal, que está na nossa Constituição de 1988, a Carta Cidadã, a Constituição Cidadã. Eu sempre observei a Constituição sendo violada no Brasil e as pessoas não dando muita importância. Por exemplo, programas policiais, onde são exibidos na televisão aberta e na TV a cabo, onde policiais entram na casa de cidadãos a qualquer horário, invadindo, sem um mandado, sem ordem judicial, em clara desobediência à Constituição da República Federativa do Brasil. Tem um programa desses que mostra claramente, normalmente eu vi no estado de São Paulo, aonde ali é filmado e transmitido como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. Não é. Sabe qual é o grande problema? É porque quando o cidadão abre mão dos seus direitos e garantias individuais, dos seus direitos e garantias enquanto cidadãos, em detrimento de outra pessoa, como quem assistiu esse tipo de programa e nunca reclamou, um dia chega até você com certeza. Um dia, com certeza, chega a todos os outros cidadãos aquela violação. Agora nós estamos vendo aí um exemplo terrível vindo de São Paulo. O governador de São Paulo, veja aí a manchete, ele simplesmente determinou que as empresas de telefonia forneçam ao Estado a localização de seus usuários. Aonde está cada celular de cada cidadão, aonde ele está naquele momento. Isso aí é medida de governos totalitários, como, por exemplo, o governo da China, como, por exemplo, o governo de Cuba. Governos que são totalmente antidemocráticos, governos que não respeitam o cidadão enquanto indivíduos de garantias e direitos. É um absurdo o que está sendo proposto por esse indivíduo, por esse governador. Eu quero aqui ler para vocês o que nos fala a Constituição Federal. No seu artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aqui eu vou logo para o inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui é gravíssimo. Está sendo violado o artigo 5º, inciso 10º, dizendo que é inviolável a vida privada das pessoas. No inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Nós vimos aqui vídeos que viralizaram na internet de um cidadão dono de um lava-jato que teve a sua casa invadida por uma guarda municipal, sem ter nenhum direito de invadir a casa daquele cidadão. E aqui voltamos para o inciso 12, voltando a tratar do caso da violação que o governo de São Paulo está fazendo. O inciso 12 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas e das comunicações telefônicas.
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Não pode. As empresas de telefonia não podem fornecer nenhum dado para o governo de São Paulo sem uma ordem judicial. E essa ordem judicial tem que ser muito bem fundamentada para instruir um procedimento criminal sob pena da prática de crime de abuso de autoridade por parte do juiz determinar. Vamos continuar. Vamos para o inciso 15. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. Nós estamos em guerra, por acaso? Pandemia não é guerra. Nós estamos em tempos de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É Constituição Federal. É a Constituição da República Federativa do Brasil. Carta Magna. Não pode ser violada por ninguém. E agora vamos para a legislação infraconstitucional. Vamos para uma lei. Vamos aqui para, primeiramente, o Código Penal brasileiro, onde diz no artigo 154-A: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos agora para o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta do caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3, se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resulta a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, é o que está acontecendo, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, que é o que está acontecendo, a sua localização é informação sigilosa. Só cabe a você. Ninguém pode interferir na sua localização, de saber onde você está, sem a sua autorização. Assim definidas em lei ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Agora vamos aqui para outra lei infraconstitucional, uma lei federal também, a Lei 9296 de 1996, que teve o seu artigo 10º modificado em 2019 pela Lei de Abuso de Autoridade. De acordo com a nova Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 10º desta Lei de 96 passou a ter o seguinte texto: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizado em lei. É crime. O governo do estado de São Paulo, a pessoa que autorizou, no caso se for o governador, cometeu crime tipificado no artigo 10º da Lei 92, 96 e 96. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e mais multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determinar a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Ou veja que a lei limita até o magistrado a deferir esse tipo de localização de cidadão sem autorização dele, se não for muito bem motivado, se não estiver um crime acontecendo que tem que ser investigado. Imagine um chefe do executivo determinar essa quebra sozinho. Não pode jamais acontecer isso. Isso é um absurdo, é crime. E digo mais, o Código Penal diz que todo aquele que concorre para a prática de um delito incide nas penas a ele culminada, na medida da sua culpabilidade. Então, a empresa de telefonia que forneceu os dados para o governo do estado sem autorização judicial, também a pessoa que autorizou, que assinou a lei autorizando, que determinou a ordem, também cometeu crime, o mesmo crime, e deve ser responsabilizado da mesma forma. Brasileiro, cidadão, jamais admita que seja violado um direito e garantia constitucional de alguém. Porque um dia será o seu, como está acontecendo agora em São Paulo. É crime. Crime de abuso de autoridade. Crime tipificado no Código Penal e em lei esparsa. E também violação da Constituição. Eu quero que você veja agora 2 vídeos, bem curtos,
de uma brasileira descendente de japonês que mora na China. Ela gravou esses vídeos esses dias. E é público, está no YouTube, por isso eu estou usando. É uma moça brasileira que posta vídeos fantásticos de informações, é muito bom o canal dela, mas ela mora na China. Tá? Então ela não pode falar nem o nome coronavírus nos vídeos dela, porque é tudo monitorado. E se for pegue, dá problema. Certo? Então ela fala nos vídeos dela sem usar coronavírus. Mas o que eu quero te mostrar são dois vídeos. Um ela parada numa barreira, voltando para casa, e ali teve que preencher um documento e escanear um código de barra para dizer onde ela estava nos últimos 14 dias. Através do escaneamento do código de barra no celular dela, mostrou para o governo onde ela estava nos últimos 14 dias, em todos os locais que ela foi. E depois outro vídeo dentro de um táxi, onde ela é obrigada, ao estar dentro do táxi, a escanear com o celular também um código de barra, um código que tem lá, para poder ali ficar gravado onde ela estava. Esse é o estado totalitário. Preste atenção. O táxi ele pega expresso e quando nós passamos pelo pedágio, a polícia nos parou para poder medir a temperatura e escanear o código de barra para saber onde eu estava nos últimos 14 dias. Como eu não tinha preenchido algumas informações, eu tive que descer do táxi e eles me acompanharam, me explicaram tudo que eu tinha que preencher e aí eles me aproveitaram e também me mostraram algumas informações. Eles me mostraram esse papel aqui com várias prevenções. Eu achei bem interessante, eu vou até mostrar pra vocês uma filmagem que eu fiz agora. Olha só, eu peguei o táxi aqui, ó, eles colocaram esse plástico para poder separar os passageiros do motorista. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ele tá tudo vedado. Esse negócio aqui pendurado é para poder pagar ele, porque a gente não paga nada com dinheiro aqui na China. Pode pagar com dinheiro, mas as pessoas têm costume de pagar tudo com o celular. E aquele código de barra ali, ó, é o código de barra para você escanear e você mostrar para o sistema que você esteve aqui nessa hora, para eles poderem rastrear o seu dia a dia, né? Onde você passou, que horas, onde você foi e tudo mais. Bom, gente, vamos... Viram aí? Aonde é que chega o Estado totalitário? Mas ali é na China, um Estado comunista, aonde o cidadão não tem direito a nada se o governo não deixar. Aqui no Brasil, não. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, eu não posso ser proibido de fazer nada, a não ser que a lei, que seja uma lei constitucional, certo? Me proíba. E eu não posso ser obrigado a fazer nada, a não ser que uma lei que seja constitucional também me obrigue. E a Constituição garante o sigilo das informações pessoais, mormente dos nossos dados de locomoção, aonde fomos, aonde estivemos. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma pessoa que age dessa forma é um ditador. Uma pessoa que age dessa forma tem os mesmos pensamentos que tinha o governo nazista, o governo fascista. Certo? Tomemos muito cuidado. Isso é muito grave. Isso é muito grave.